Olá, sejam bem-vindos a esta reflexão do Ministério Jesus Diário. Hoje a gente vai mergulhar numa história de transformação, talvez uma das mais radicais, né? A de Saulo de Tarso, aquele que perseguia e que se tornou Paulo, o apóstolo. Vamos olhar para isso com base em Atos 9, versículos 15 e 16, e numa reflexão chamada O Instrumento Escolhido. Para começar, é bom lembrar quem era Saulo, né? Não era um opositor qualquer. A Bíblia diz que ele respirava ameaças contra a igreja. Era tipo o rosto da perseguição naquele comecinho. Um zelo enorme, mas no caminho errado. E aí, no meio dessa fúria toda, Deus entra em cena de um jeito espetacular. Vamos ouvir o trecho-chave, Atos 9, 15 e 16. É Deus falando com Ananias sobre Saulo. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Imagina o susto do Ananias ao ouvir isso, né? E a cena na estrada para Damasco. É muito forte. Uma luz do céu, a voz chamando Saulo, Saulo, a pergunta direta. A nossa fonte até comenta que não foi bem um convite, foi mais uma intimação divina irresistível. Como a gente pode desempacotar essa escolha tão radical? É fundamental a gente olhar para essa expressão, instrumento escolhido. Não é só que Deus pegou alguém que estava ali disponível. É uma designação mesmo, sabe? Uma ferramenta específica para uma tarefa crucial. A reflexão que a gente está usando, ela bate muito nessa tecla da intencionalidade. Deus não apaga quem Saulo era, o intelecto dele, a formação, a paixão, mas redireciona tudo. É uma lógica divina que subverte o nosso jeito de pensar. E a missão em si, chocante para ele, levar o nome de Jesus justamente para os gentios, que ele provavelmente desprezava, e ainda reis, autoridades, e até para o próprio povo de Israel. Uma inversão total. Uma reviravolta completa. Exato. E junto com essa missão incrível, vem um aviso bem claro ali no versículo 16. Mostrarei a ele quanto deve sofrer. Isso é pesado, né? Mas a fonte ajuda a gente a entender. Não é tipo uma punição pelo passado. É mais uma consequência quase, que inerente à missão num mundo hostil ao evangelho. Servir a Cristo na linha de frente, como Paulo ia fazer, significava enfrentar oposição, dor, sacrifício mesmo, por causa do nome que ele agora anunciava. Interessante essa conexão. Chamado e sofrimento andando juntos. E outra coisa que me chama atenção. Mesmo depois dessa experiência tão direta de Saulo com Jesus, Deus não o deixa sozinho. Ele manda Ananias. Isso não é só um detalhe, né? Tem algo mais profundo aí sobre a comunidade, parece. Sem dúvida, a ação por meio do Ananias, ela sublinha um ponto que a fonte também traz. Deus é soberano, ele age, mas ele escolhe agir através da sua igreja, Sim. da comunidade. O Ananias, mesmo com receio e com razão, ele obedece. Ele vira essa ponte humana para acolher Saulo, para curar, para integrar. Uhum. Mostra que a nossa caminhada com Cristo, mesmo para alguém com um chamado tão fora da curva como o de Paulo, acontece em comunidade. É um padrão. Depois vem Barnabé também, né? Verdade. Barnabé foi essencial depois. Então, se a gente for resumir os pontos-chave que essa passagem e a reflexão trazem. Primeiro, essa escolha soberana de Deus. Ele pega os instrumentos mais improváveis para nós. Não por mérito, mas pelo propósito dele. Lembra Efésios 1, que a fonte cita, sobre sermos escolhidos nele. Segundo, essa ligação forte entre chamado e custo. O sofrimento faz parte do pacote do serviço fiel, né? Terceiro, a importância vital da comunidade, para confirmar, para discipular, para enviar. O papel do Ananias, do Barnabé. Essencial. E quarto, que talvez seja o coração de tudo, o poder da graça que transforma. Não é só perdão, é recriação. O perseguidor vira pregador. É o poder de Deus reescrevendo a história. E como a gente traz isso para a nossa vida hoje? A reflexão nos provoca, né? Se Deus transformou Saulo, por quem a gente já desistiu de orar?
Talvez seja a hora de repensar nossas orações por aquelas pessoas que parecem ah, impossíveis de alcançar. E também nos chama a estar dispostos a servir com sacrifício, entender que seguir Cristo pode envolver, sim, dificuldades. E, claro, valorizar demais a comunidade, buscar ser e ter esses Ananias, esses Barnabés por perto. O próprio Paulo fala disso, né? Em Timóteo ele diz que era o principal dos pecadores, mas Deus usou a história dele para mostrar a sua paciência. Exatamente, a mensagem central é essa. A fonte do chamado, a força para seguir, não está na gente, está em Deus. A graça dele não só perdoa o pior passado, mas capacita, transforma e sustenta, mesmo no meio da luta que a missão traz. A história de Saulo é a prova viva disso. Então, o que fica para a gente pensar? A fonte termina com uma frase bem forte. Não se engane, o chamado de Deus nunca é baseado em quem somos, mas em quem Ele é. Hoje, talvez o maior perseguidor de Cristo que você conheça seja o próximo instrumento escolhido. Fica essa reflexão sobre o poder transformador da graça de Deus. Em nome do Ministério Jesus Diário, agradecemos a companhia. Até a próxima.